Olá, gente! Hoje eu tô aqui num formato diferente pra gente falar sobre interpretação de texto. E eu trouxe alguns conteúdos interessantes. Vou falar de algumas coisas muitíssimo importantes que muitas vezes a gente deixa passar e não pode deixar em leituras e compreensão de textos nas nossas provas de português, tá certo? Então vejamos aqui, a gente vai começar com aspectos do texto no nível bastante básico, o nível fundamental, e hoje a gente vai falar de alguns pontos muito interessantes. Então, primeiro, deem uma olhada nessa tira, né? Só deixando uma coisa bem clara, as tirinhas, elas são muito comuns em provas de português. E existem alguns cartunistas que são bastante recorrentes, como Angeli e Laerte. Então, vale a pena a gente ficar muito atenta às leituras de tirinhas em jornais, em portais de notícia, nos livros de português. Então, a gente precisa estar bastante atenta para a leitura de charges nas mídias em geral que a gente encontra por aí, tá certo? Então, essa tirinha, porque tem uma pequena diferença, né? A charge é um quadro só, a informação ela é passada de maneira mais rápida, a linguagem ela é mais dinâmica, e olha que a da tirinha também é bastante dinâmica, mas tem diferenças em relação à charge, porque justamente na tirinha existem mais quadros para serem trabalhados, né? Existem 3 quadros, 4 quadros, 2, 3 tiras que desenvolvem uma narrativa. Então a tirinha, ela, apesar de ser dinâmica, ela não é tanto quanto uma charge. Então vejamos aqui essa tirinha de Laerte. Vamos dar uma lida em silêncio. 3 segundinhos para vocês darem uma lidinha nessa tira. Então, primeiro aspecto que a gente vai tratar do nível fundamental é a relação do todo com as partes e a relação das partes com o todo. Lembro agora de um poema de Gregório que fala justamente disso. Ele fala do todo que compõe as partes e as partes que compõem o todo, e ele utiliza dessa estrutura de raciocínio para falar da existência de Deus em tudo que é criado, e como tudo que é criado é parte dessa existência divina, né? Então fiz essa referência agora aí a Gregório. Então vejamos aqui comigo, olha só, essa tirinha de Laerte tem mensagem, certo? E a gente não pode esquecer que além da mensagem tem o tema. E olha só, para que a gente chegue no todo e nas partes, a gente precisa entender o que são o tema e a mensagem, não é? Na verdade, toda vez que a gente compreende o tema e toda vez que a gente compreende a mensagem, a gente está de uma certa maneira alcançando o todo e as partes, né? A mensagem e o tema são partes do todo, e os argumentos que são utilizados para que a gente possa construir esse sentido são as partes. Então, se eu leio apenas hoje é dia, eu não tenho a compreensão do todo. Mas, para que eu tenha a compreensão do todo, eu também tenho que ler este quadro da tirinha. Mas eu tenho que ler todos os quadros da tirinha, né? Então, todos esses quadros são as partes, vão construir o sentido total, né? E a mensagem que se quer passar com essa tirinha, certo? Então, quando a gente observa essa tirinha e a gente observa o diálogo que a personagem ela tem consigo mesma, olha só, ela
dialoga o tempo inteiro consigo, ela é a sua interlocutora, a gente percebe que há uma ideia de procrastinação. Pode ser que haja, né? Eu gosto sempre de pensar que em interpretação de texto existe uma expressão que a gente nunca pode abrir mão, que é essa do como se. É como se ela estivesse procrastinando. Pode ser que seja procrastinação. É muito mais interessante a gente agir em interpretação, no como se. Por quê? Porque existem muitos sinais nos textos e nas mensagens que a gente se depara por aí. E existem muitas possibilidades de leitura. É claro que a interpretação de texto parte da compreensão para depois chegar nesse objetivo que é a interpretação. E a compreensão, ela é geral, certo? Contudo, depois de passarmos por todo o processo de compreensão, e quando a gente chega na real interpretação, na real ação de interpretar, a gente vai se deparar com muitas possibilidades. Então é sempre prudente a gente falar sobre esses níveis de leitura a partir dessa expressão como se, certo? Sempre abrindo uma brecha para outras possibilidades de leitura. É certo que aqui a compreensão é a seguinte: ela acorda, ela escova os dentes, ela se apronta, olha o calendário e sai de casa. Isso é compreensão. Eu compreendi a ação da personagem. Eu compreendi também que ela acorda com um certo desânimo e ela o tempo inteiro procura se animar. Eu posso dizer que ela acorda com um certo desânimo pela sua conduta, sua performance sentada na cama, pela sua fala diante do espelho, como se ela estivesse se motivando. É interessante também que a gente está o tempo inteiro compreendendo e interpretando. Então, a gente, na nossa ação de falar sobre, de escrever sobre algum texto, alguma mensagem, a gente acaba compreendendo e imediatamente interpretando. Isso é muito comum, certo? Então, continuando, ela acorda e ela tenta se motivar, ela pratica as ações diárias, conhecidas como ações diárias, de se levantar, de olhar o calendário, muitas vezes, de se arrumar e de sair de casa. E quando ela chega no último quadro, em que ela sai de casa, ela diz, na verdade, amanhã. E aí a gente pode dizer que a personagem age como se adiasse as suas decisões, adiasse os seus compromissos. A gente pode dizer que a personagem nos passa uma mensagem de como a procrastinação ela pode interferir nas nossas ações, né? Então a ideia central gira em torno da procrastinação, do adiamento em tomar decisões, né? Eu posso falar sobre isso na minha ideia central, no tema dessa charge. E também posso falar que há uma espécie de retrato da vida cotidiana, né? Que eu posso atribuir à vida contemporânea. Tudo isso só é possível porque eu compreendo as partes, certo? Então, só posso chegar a essa ideia final justamente porque eu compreendo as partes, quadro por quadro, a performance da personagem, como ela se senta na cama, como ela escova os dentes, qual é a sua expressão, o que ela fala no último quadrinho, certo? Então, essa é a primeira lição do nível fundamental, é entender que, para que a gente possa apreender o sentido geral, eu preciso passar pelos pedaços do texto para eu entender o todo que se compõe do tema e da mensagem. Eu preciso
passar pelas partes, tá certo? Próximo quadro. O próximo quadro também é sobre o todo e as partes. Vamos ler esse quadrinho de Calvin. Calvin, muito comum também aparecer em provas. É um quadrinho de um cartunista americano. Muitos estudantes conhecem esse quadro. E é um personagem que é muito difundido não só entre os estudantes, não só entre os jovens, mas entre os adultos também. Calvin é uma criança bastante ativa. Ele tem um amigo chamado Harold Hobbes, melhor dizendo. E em português ele levou o nome de Haroldo. E aqui ele conversa com Haroldo. Vamos ler. Quem conhece as tirinhas de Calvin sabe que Haroldo é um amigo imaginário do personagem, né? Haroldo, ele é uma pelúcia, é um tigre de pelúcia com quem Haroldo conversa, com quem Calvin conversa sobre suas aflições, sobre os seus desejos, sobre as suas realizações, sobre as suas dúvidas. Então, Calvin e Haroldo, eles estão sempre conversando muito. Nessa tira, ele apresenta um comportamento diferente do conhecido pelo seu amigo imaginário, né? E a gente consegue entender isso porque o amigo imaginário, Haroldo, vou chamá-lo assim, porque Haroldo, ele fala, ele tenta atrair a atenção de Calvin o tempo inteiro, e Calvin rejeita esse momento de contato, porque ele está fazendo uma outra atividade. E por que ele rejeita, né? Porque ele toma remédios para se concentrar. E aí no último quadro, esse é um quadrinho, essa é uma tirinha bem melancólica de Calvin, né? Porque no último quadro, o que acontece? Fica tudo cinza e o amigo se torna aquilo que para os olhos de quem está de fora, de quem não é Calvin, de quem não participa como uma espécie de voyeur lendo as tirinhas, a gente vê Haroldo só como uma pelúcia, né? E no caso, Calvin não. Então, nesse último quadro, a gente percebe como é que age esse remédio sobre a cognição e sobre as ações subjetivas de Calvin. Retira completamente do horizonte esse tipo de subjetividade. Essa é a mensagem do quadrinho, hein? Essa é a mensagem do quadrinho. Não é a minha mensagem, não é a sua mensagem, é a mensagem que o quadrinho quer passar. Então, pensem aqui comigo. Calvin, ele está extremamente concentrado. Haroldo, ele tenta chamar sua atenção. Calvin diz que precisa terminar o trabalho e fala que os remédios estão funcionando. E no último quadro, Haroldo recebe a sua forma original, ele aparece com essa sua forma original pra gente. Calvin continua escrevendo e o quadrinho fica cinza. Então, existe aí uma mensagem sobre a ação dos remédios, sobre as crianças, sobre a cognição, sobre o aprendizado, sobre a subjetividade, né? Não tece nenhum juízo de valor necessariamente, mas abre uma brecha para reflexão, certo? E eu só consigo ver essa brecha porque eu passo por todas as partes do quadrinho, todas. Eu consigo entender porque eu vejo uma progressão nas ações das personagens, certo? E também percebo a performance das personagens, eu percebo a mudança de humor das personagens, então eu preciso passar por todas as partes, tá certo? Próximo quadro e próximo ponto.
Bom, texto e contexto. Vejam bem, primeiro, a gente está passando por todos esses quadrinhos, essas tirinhas, e estamos separando didaticamente os pontos dos aspectos fundamentais, né, que é dos aspectos do texto em nível fundamental. Mas é claro que em todos os textos a gente tem que estar atento e atenta ao contexto, ao extratexto, ao todo, à parte, às mensagens, à ideia central. Então é tudo. Nesse texto mesmo que a gente vai ler agora, a gente vai perceber o contexto que cerca o texto. Mas aqui também tem partes, aqui também tem todo. Aqui também tem ideia central. Aqui também tem, obviamente, mensagem, tá certo? Então, vamos aqui comigo só ficar atentos à questão do texto e do contexto. Vejam só, o que é o texto? O texto é a charge. Essa charge aqui de Angeli, um cartunista brasileiro paulista. É muito comum a gente encontrar as charges dele na Folha de São Paulo. Ele ficou muito famoso nos anos 80 por causa de uma série de tirinhas e de personagens outsiders que ele construía e que até hoje são muito famosos, como Woodstock e Rebordosa. Então, Angeli, ele é uma figura importante para o cenário dos cartunistas no Brasil, uma referência muito forte, muito importante. Então, esse texto de Angeli, porque tudo é texto, a gente não pode esquecer disso, certo? Tudo é texto, tudo que passa uma mensagem, tudo que tem uma ideia, tudo isso é texto. Então, esse texto de Angeli, ele tem um contexto. Vamos ler o título e o texto verbal que aparece na charge. Ranking dos bancos com maiores lucros. Esse é o título do texto da charge. E embaixo a gente encontra uma pequena fala que diz assim: muito bem, vamos agora falar com os 3 primeiros colocados. Olha só, o texto nos dá uma dimensão de uma espécie de vampirismo social, né? O texto nos dá uma dimensão de que os bancos, eles sugam as pessoas, né? É o que o texto está dizendo, não sou eu quem digo, é o texto quem está dizendo. Então, o texto diz isso, né? E por que eu sei disso? Ora, porque eu conheço uma realidade, né? O contexto que cerca essa charge, portanto, é conhecido por mim. Eu sei que os bancos lucram muito, eu sei que nós pagamos muitas taxas aos bancos e por isso eles lucram muito. Então, eu posso ver verossimilhança na relação que o enunciador estabelece entre bancos e vampiros. Então, eu conheço o contexto que cerca essa charge, eu conheço esse contexto, certo? Eu conheço, e eu, por outro lado, conheço essa imagem de vampiro. Eu sei que ela existe, eu sei como ela é. Então, eu associo junto com o enunciador, ou melhor, eu entendo a sua associação, eu compreendo o seu efeito de sentido a partir da minha bagagem contextual, né? Ele não precisa me explicar didaticamente que os bancos, eles exploram as pessoas e que lucram em cima do dinheiro das pessoas e que os vampiros são seres sobrenaturais e fictícios que sugam as pessoas. Então ele, enunciador, resolveu fazer uma metáfora. Ele não precisa me explicar isso, porque eu entendo o contexto, certo? O texto me apresenta a metáfora, me apresenta os elementos e eu reconheço o contexto e, portanto, eu consigo ler essa charge. Tudo bem? Tudo certo? Então, olha só, outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de pensar é que não dá para descontextualizar. Não podemos descontextualizar em nenhum momento nenhuma mensagem, certo?
Então, a gente precisa estar atento e atenta à contextualização, porque é ela que nos vai possibilitar uma leitura mais certeira, mais cirúrgica do que se quer dizer, tá certo? Então, nunca descontextualizar. Essa fala, muito bem, vamos agora falar com os 3 primeiros colocados, elas não têm sentido algum fora deste contexto. Se ela se refere a esse contexto, ela não faz sentido fora desse contexto. Se eu quiser enquadrar essa frase em outro contexto, eu tenho que expor o outro contexto, porque ela solta, ela não me diz nada. E para que ela possa me dizer o que eu acabei de interpretar, o que eu acabei de compreender sobre esse texto, ela precisa estar contextualizada nesse ambiente, certo? Próximo. Mais sobre texto e contexto, agora outra charge, e agora de Laerte. Há um grupo lá atrás na charge que grita Viva a Liberdade, e tem um grupo mais à nossa frente, né, afastado desse grupo que está gritando Viva a Liberdade, que me parece ser um grupo de policiais, e aí um deles grita Viva, e no último momento da charge, ele olha para os seus colegas que olham para ele, e ele diz: qual é? O pessoal está certo. Quer dizer, olha só, eu tenho que entender que o contexto aí é um contexto em que fala de repressão, liberdade. Eu tenho que entender que não seria uma conduta esperada de um policial que está ali para tentar conter aquela manifestação, gritar viva. Então, a expressão desse policial, ela não é adequada, e os seus colegas olharem para ele com esse olhar um tanto questionador em relação a ele, é verossímil também, porque não é de se esperar essa conduta de um policial que está ali para manter a ordem, né? Então, o contexto é esse, o contexto do texto é esse. Existe uma associação de pessoas que lutam pela liberdade, existe um outro núcleo dentro da charge que vai reprimir aquela manifestação. Ou seja, existe um embate aí. E para que eu entenda esse embate, eu preciso entender que a polícia, ela é um braço do Estado que procura muitas vezes conter manifestações populares. Eu tenho que entender que as pessoas, elas brigam por determinados direitos. Então eu preciso entender tudo isso para entender essa charge. Ou seja, eu preciso entender o contexto em que está inserida a charge, o texto da charge. Tudo bem? Então vamos adiante. Bom, agora o outro ponto importante é o conhecimento de mundo. Repare que eu vou voltar, tá certo? Em todas as outras charges, o conhecimento de mundo também está presente, certo? Em todas, e nas tiras também. Eu tenho que entender dos assuntos, eu tenho que entender dos hábitos, eu tenho que entender dos costumes da minha comunidade para eu poder entender esses textos. Então é disso que se trata esse aspecto que a gente estabelece como texto relacionado a conhecimento de mundo. Então, quando eu tenho conhecimento de mundo, eu consigo muitas vezes chegar a interpretações muito refinadas, certo? Eu consigo entender a mensagem, que às vezes é muito refinada também, passada pelo enunciador. Por exemplo, nesse quadro, nessa charge que está aqui na nossa frente, eu posso ver que há uma referência a um quadro de Munch, que é um expressionista bastante consagrado nas escolas de artes plásticas, né? Nas escolas de artes plásticas. Ele é bastante consagrado, e esse quadro é bastante consagrado não só pelos estudantes, mas também pela cultura pop, mas também pelos adultos.
Esse quadro ele é muito conhecido principalmente na cultura ocidental moderna, certo? Então, se eu conheço esse quadro, se eu tenho esse conhecimento, se eu sei o que esse quadro ele representa, quando eu leio essa charge, eu percebo que a mensagem ela quer ser passada de um jeito bastante sofisticado, né? O enunciador pode estar querendo nos dizer que essa situação anunciada pela TV do STF ter liberado os candidatos com fichas sujas amedronta. O nome do quadro de Monkey se chama, o nome do quadro é O Grito. Então, assim, grosso modo, é um quadro que representa a angústia do ser humano, o medo, ou a possível angústia, um possível medo do ser humano. Então, ele olha para esse quadro e ele sente medo. Talvez o enunciador queira nos colocar imediatamente diante de uma situação amedrontadora quando ele traz esse quadro de Monkey. E eu que tenho esse conhecimento desse quadro, eu vou conseguir chegar mais rápido à leitura dessa mensagem. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento de mundo, que a gente saiba de muitos assuntos, que a gente procure muitos assuntos, que a gente seja curioso, que a gente tenha referências, porque essas referências elas são de fato retomadas em muitos textos, e quando a gente tem essas referências fica tudo mais fácil. Então a gente precisa ler muito, a gente precisa pesquisar muitas coisas, a gente precisa estar sempre num estado de curiosidade e de ir a museus, e de ir a shows, e de ler coisas, de conversar com os amigos, de conversar com os vizinhos, de conversar com os profissionais que nos cercam, de todas as áreas, de todos os níveis, classes sociais. A gente precisa estar atento a tudo, porque isso tudo é texto, isso tudo vai interferir no nosso processo de interpretação, tá bom? Nosso outro texto sobre o conhecimento do mundo é essa charge de Angeli, A Verdadeira História do Brasil. Diz assim: e ele diz besteira, invenção, nunca houve tortura no Brasil, o general. E o jornalista diz: então o preso era levado até o quarto escuro para fazer o quê? Aí o general diz: yoga. Ora, se eu sei que aqui no Brasil há uma necessidade de se esconder a história da ditadura militar, eu vou entender essa charge, né? Então eu preciso entender que aqui no Brasil houve um processo de ditadura de 30 anos que levou muitas pessoas à situação de tortura, para eu poder entender essa charge. Talvez, se essa charge fosse lida por um nativo, um habitante, uma pessoa que sempre viveu no Oriente Médio, ou uma pessoa que sempre viveu na Austrália, que não conhece, portanto, uma pessoa que não conhece a história brasileira, talvez essa pessoa não consiga entender. Ela não tem o nosso conhecimento, então fica muito mais fácil para nós brasileiros entendermos essa charge do que para uma pessoa que não vive na nossa comunidade ou uma pessoa que não conhece da nossa história. Isso é conhecimento de mundo também. Então, o conhecimento de mundo nos possibilita ler os textos e muitas vezes nos impede de ler os textos, porque muitas vezes nós não temos determinado conhecimento, nós não conhecemos determinada comunidade para poder falar sobre e para poder entender sobre ela nos textos que nos são apresentados, tá certo? E por fim, um aspecto que também é muito importante, que é a ambiguidade, certo? Outro aspecto que a gente vai tratar muito aqui. É importante a gente entender o seguinte, que a ambiguidade, ela às vezes precisa ser evitada e às vezes ela é um recurso, certo? Ela é um recurso. Então a gente precisa estar atento, estar atenta ao que a gente quer passar para o nosso interlocutor. Se a gente quer de fato passar uma mensagem ambígua ou se a gente errou na construção da mensagem e ela acabou estabelecendo uma relação muito forte com a ambiguidade.
certo? A ambiguidade é quando uma expressão, uma palavra, algo se mostra pra gente com duplo sentido, com dois possíveis sentidos, como, por exemplo, aqui ela diz: querido, você está preso? Cumprindo quantos anos? E ele fala: prisão perpétua. Só que o sentido de prisão perpétua aí é outro. Ele está preso perpetuamente numa situação de férias, sendo que ele é um corrupto. Olha só, ele está estampado no jornal. Então, essa ambiguidade que foi passada aí pra gente, provavelmente foi construída para nos mostrar um aspecto como eu posso dizer, um aspecto tenebroso da justiça brasileira que condena, mas não prende. Enfim, ele ironicamente, né, que é o efeito de sentido, a ironia, ironicamente ele quis nos dizer que ele está preso perpetuamente, mas, bom, ele não está preso perpetuamente. Tudo bem? Então, essas são as nossas primeiras lições de interpretação. Eu espero que tenham ficado claras essas primeiras lições. Eu espero que as tirinhas e as charges tenham sido bem escolhidas na opinião de vocês e que vocês tenham aproveitado. Eu espero que vocês tenham desenvolvido outras tantas leituras e não deixem de desenvolver outras tantas leituras das charges e dos quadrinhos que foram apresentados, porque as interpretações elas são assim. Então, estabeleçam uma ligação forte com os textos que vocês leem e abram o canal para que vocês possam viajar muito em relação a isso, tá certo? Então, um beijo grande. Até a próxima lição. Tchau!